Olá, amigos, chegando aqui no grupo do Facebook agora aqui com o Zé como anunciado, né? Vamos começar então aqui falando sobre o que a gente anunciou na live, que é sobre o Antigo Egito e os mistérios alienígenas. E a gente já tem algumas pessoas chegando aí, olha, Regina Ribeiro, valeu minha querida. Sim. É isso aí, a gente está junto com vocês e com o pessoal que está chegando agora aqui no grupo do Facebook. E o Zé trouxe outros temas muito bacanas aqui com a gente antes de vocês chegarem, que é na verdade sobre o mistério voodoo, né, Zé? Sobre a religião voodoo e também sobre o tantrismo e a magia sexual. Vocês vão adorar isso. Olha, valeu, olha só que tá chegando aqui, Zé. Olha quanta gente legal, ó. Legal. A gente tem a Regina Ribeiro, que está assistindo. Aí a Maria Celeste também. Valeu, Maria. Olha, chegando junto com o Maurício aí. Grande Maurício. Ingrid Doris Peredo Velasco também está assistindo. Pasquale Perrucci. Valeu, Pasquale. É isso aí. Sim. Grande sucesso. Passei para deixar um abraço. Grande abraço. Fica com a gente aí, não vai embora não. Você também. É isso aí. A gente está agora aqui junto com o Zé para começar esse histórico aqui, né? Ó, é legal aqui. A gente está chegando aqui com o Pasquale Perrucci. Valeu, Pasquale. Grande abraço para você aí com a gente mais uma vez conectados aí. A gente também tem aqui o Erwin Domagali, tá assistindo a gente, Patrícia Riviera, Adriana Birello, valeu querida, beijão pra você, viu? Junto com a gente aqui também. O Maurício diz que estou em um curso, mais tarde eu vejo. Boa sorte, forte abraço. Grande abraço para você também, Mauricião. Valeu aí por estar com a gente. Sim. Roberto Carlos Rezende também está assistindo. Sim. A Ruth Alves de Souza mandou um oi. Sejam bem-vindos. Beijão para você também, querida. Maristela Silva está assistindo. E a Adriana Birello está dizendo boa tarde, Mr. Zé Alves e Fred. Sim, sim. Beijão, Adriana, com a gente aí. A Adriana passou uma... Sim. Depois eu até falo sobre isso com mais calma no programa. Ela passou uma indicação sobre o Bruno Gruning, que é fantástico. Você deve conhecer o Bruno, né? A gente acabou falando sobre a época da Segunda Guerra, e ele viveu na época da Segunda Guerra. Olha. Era um cara que tinha um poder de cura, que tinha o pescoço dilatado desse tamanho assim. Sim, sim. Né? E é incrível o que ele fazia na época, né? E as pessoas não reconheceram ele como um grande curador. Ele não cobrava nada. Mas isso é tema de um outro programa lá na frente. Hoje aqui a gente vai falar sobre Egito, né? Egito e os mistérios alienígenas, né? Bom, o Zé vai começar a falar sobre isso então, Zé. Vamos lá. Bom, eu começo falando que eu entendo plenamente a existência de uma presença alienígena na onda vital humana, alinhada na onda vital humana. Ou assim, se movendo e atuando por trás da aparência humana também, né, por assim dizer. Eu até escrevi um livro que ele ainda não foi publicado, ele está para ser publicado, é chamado Homo Alien, né? Eu escrevi esse texto, o Maurício também escreveu, parece que vai sair, os dois textos vão sair no mesmo livro e tal, e onde eu abordo esse tipo de assunto, né? O questionamento que eu faço no âmbito das pesquisas, a presença de extraterrenos e alienígenas no passado, ela se dá da seguinte maneira, tá? Eu discordo daquela abordagem que tende a limitar como é que se diz, toda a questão humana, metafísica, a uma mera superstição, a uma mera, postura de seres primitivos e ignorantes diante de alguém com uma tecnologia científica mais avançada. Eu não vejo a coisa por essa via. Eu posso dar o exemplo, começar dando exemplo, da visão de Ezequiel, que é uma das coisas mais, dos fenômenos mais assim discutidos nos anais da ufologia, tá? Então, segundo a visão ufológica, e eu não discordo dela, né? O Ezequiel ele pode ter sido abduzido, arrebatado por uma nave de tecnologia incrivelmente mais avançada, né? De outro planeta ou de outra galáxia. E isso explicaria a visão dele, né? Agora, não explica, por exemplo, o fato de Ezequiel ter desenvolvido o mistério da Merkavá, que é um mistério que está na Cabala, né, sobre como é que se diz, a ascensão mística e mágica
até alcançar o trono de Deus, por exemplo. O que eu estou querendo dizer aqui é que eu não descarto absolutamente as experiências de caráter religioso e metafísico. Eu não acho que uma coisa exclui a outra. Eu não acho eu não acho que a coisa ela se explica só por isso, porque senão você vai ter que jogar no lixo a religião, a metafísica e a magia. E elas têm todas essas três, né, essas três vertentes do conhecimento, elas têm um profundo impacto na evolução da humanidade. Não tem como descartar isso. Eles convergem para o mesmo ponto também, muitas vezes. Né? Então... Abraço ao Cleiton. Deixa eu só falar oi para eles aqui. O Cleiton, a Patrícia Riviera chegando. Oi, Fred e José. Beijão, querida. Valeu por você estar aqui com a gente, viu? Luiz Carlos Fernandes está assistindo. Grande abraço para você também, Luiz. O Gleiton Ferreira disse que hoje vamos interagir. É isso aí, tem que ser por aí, né? Então... A Marcela Pugliese está assistindo. Rosário Costa. Rosângela Guerra, minha querida. A Malvina Sarreto também está assistindo. Um grande abraço para ela aí. A Fernandinha. Beijão, minha querida. A Lena. Você conhece a Lena? Não? Conheço. um grande beijo. A Lena que está interagindo. Sempre que vocês vão falar com o Zé no YouTube, é a Lena que é a sua, como fala? A minha escriba. Escriba, né? Beijão, Lena, pra você, viu, querida? A Beth Santana também tá assistindo. Emanuel Neto, valeu por você estar aqui com a gente. A Yarinha, oi Yarinha, beijão pra você, querida. E o Berto Cuteneblina, olha aí, ó. O nosso Berto é o nosso cara do cinema. Grande abraço pra você também. Thelma Holveder. Pois é. Bom, o Zé tá aqui falando para quem tá chegando aí sobre esse tema que ele tem anunciado. Obrigado a todos, né? Um beijão a minha Shakti, Lena. Ah, é isso. E continuando o assunto. Vamos lá. Então, assim, a minha abordagem da presença alienígena no Egito, eu parto do princípio da abordagem pela linguagem de poder, tá? Pela linguagem de poder, de conhecimento egípcio, eu consigo explicar aos senhores o funcionamento de geometrias hiperdimensionais, extraespaciais e supra-humanas. Tá? Já andei discutindo isso também, mas assim de maneira um tanto fragmentada, né? Então, assim, a melhor maneira de você entender a presença alienígena no Egito é compreendendo nós podemos começar pela teogonia e pela cosmogonia egípcia, tá? E primeiro, vamos entender como que era a classificação dos deuses no Antigo Egito, né? Eu ensino aos senhores que os deuses do Antigo Egito, além de serem seres individuais, independentes, como nós, eles também eram a encarnação de uma linguagem viva de poder. Tá? Isso também era um segredo guardado a 7 chaves nos santuários secretos e tudo mais. Né? Então vamos lá. Os deuses, nós podemos classificar eles em deuses zoomórficos, que são deuses em forma de animal, deuses totêmicos, deuses antropozoomórficos, que são deuses com cabeça de animal e corpo humano. Nós temos os deuses do ciclo de Osíris, que são deuses na forma antropomórfica, tal, né? Nós temos os deuses do ciclo de Ra, deuses cósmicos do ciclo de Ra. Nós temos deuses abstratos, que personificam mistérios metafísicos. E nós temos os deuses alienígenas. Né? Esses deuses alienígenas são chamados alienígenas no aspecto exotérico, no aspecto aberto, se referindo a deuses de outros países que entraram no Egito e foram adorados lá, principalmente deuses da antiga Suméria. O sumeriano. Da antiga Suméria e assim, os demais países mesopotâmicos. Tá? Então, os principais deuses que entram lá, por exemplo, nós temos a adoração de Ishtar e Anat. Né? Essas duas deusas, por exemplo, elas foram entregues como esposas de Sete, né? Num episódio da tradição egípcia, da mitologia egípcia, conhecido como a Grande Contenda. Né? Depois que a guerra se encerrou, e é aí que entra a questão interessante. O lado mais oculto, ele diz respeito a alien, aliás, significa estrangeiro. É um termo que vem do Egito e significa estrangeiro, o estranho, o que vem de fora do planeta, de fora do sistema solar, ou até mesmo de fora da galáxia.
Esse é o significado do alien. Alien, algo que vem das trevas exteriores. Tá? Uhum. Então, esse Deus, por excelência, é o Deus Sete. É o Deus Sete. Ele é chamado de o estrangeiro dos estrangeiros. Bom, Zé, deixa eu só acabar de colocar aqui, depois você continua o raciocínio. Tá. Um beijão para Ana Flávia, que está junto com a gente assistindo. Claudinha Rocha dizendo boa noite. Tava com saudade, Zé. Gratidão. Beijão, Claudinha. Legal, também tava com saudade de voltar a falar do Egito. Tá por aqui, né? Maria Carolina Figueiredo, boa noite a todos. Você também, boa noite. Rola também, boa noite. Diva também está assistindo a gente. Beijão, querida. Aqui também está o Márcio Dominos Dharma. Saudações, Fred José. Aí tem mais coisa aqui. Aí ele vem colocando: os povos estrangeiros e seus deuses locais eram considerados seres alienígenas para os egípcios ou apenas um povo diferente com suas mitologias? Não, é basicamente o contrário, né? Os egípcios eram vistos como estrangeiros, como estranhos. Né? Tá. E assim, recapitulando o raciocínio... Não acabando, só porque a gente vai colocar aqui para o pessoal. Entendi. Fred, temos uma visão de certa forma clara em relação a esses fenômenos, mas metafísica não pode criar fantasias. Ele está colocando aqui para o nosso Gleiton Ferreira uma resposta, eu juro para ele. Correto. Ana Helena, beijão para você também. Edgar, ô Edgar, você está assistindo a gente? Valeu, um abração para você, cara. A Diva também deu boa noite para a gente, beijão para você também. Aqui já colocamos aí o Edgar, Maristela de Silva está dando boa noite. E aí tá vendo, Maria Inês também. O Gleiton Ferreira também, esse termo alien poderia ser um pensando ou ideia que não estava presente no momento. Então essas são um pouco das participações que ainda chegaram para a gente aqui. Fica tranquilo que eu não estou aqui me perdendo em devaneios metafísicos. Eu estou mostrando o fundamento do pensamento mágico, que é a raiz de todo o pensamento da consciência humana. Né? A ciência humana surge do pensamento mágico. Tá? Então aqui nós não estamos lidando com mistificação, nem nenhum tipo de metafísica pueril. Não é isso. E nem também desmerecendo a importância da metafísica, e nem da religião. Tá? Tá colocando o estudo acima disso. Exato. Ana Helena, boa noite para você também, minha querida Elaine, excelente tema. É isso aí, pessoal. O que nos chega aqui de participações de vocês, a gente vai falando aqui. Possivelmente quando fechar a live e acabar, vão ter pessoas que participaram com a gente perguntando ou dizendo alguma coisa que a gente acabou não falando, mas é porque não chegou pra gente aqui também, né? Aqui o Ronla acabou de falar: Zé, o Crowley em 1904 invocou algum desses deuses que você cita, ou foi algum outro Aivaz e um deus diferente? Sim, I was tem a ver, was, sim. Né? Tem a ver. Porque assim, o próprio Crowley, o próprio culto de Crowley está focado no mistério de Sete, tá? Então aí eu já vou esticar e vou explicando isso aí. Tá. Então, assim, Sete, ele é o senhor das pirâmides no Egito, tá? As pirâmides, elas são a representação geométrica conhecida na cosmogonia de Onu, On ou Heliópolis, como Piramidion. Esse Piramidion, ele se ergueu do nada, do incriado, das águas incriadas, tal, e ele trouxe os nove grandes Neteru, a manifestação desse mundo. Só que aí que está a questão. Não imagine um tipo de nave meramente flutuando no espaço. Essa nave ela era muito mais que isso. Ela é um artefato que sustenta a realidade da criação como um todo. Ela é um sintonizador de realidades. Entende? Então, para entender isso aí, eu sei que isso aqui parece ser uma coisa muito louca e muito fantástica, mas não é. Se vocês compararem com os avanços atuais da ciência, vocês vão me achar um pouquinho menos louco, ou vão achar os cientistas mais loucos ainda. Das duas, uma, tá? Então é aí que entra a questão da linguagem de poder, tá? Da linguagem de poder. Então assim, quando eu faço uma comparação dos sistemas efetivos, do que sejam as estruturas geométricas, dos yantras, né? Das vibrações secretas dos mantras,
né? E do mistério dos mudras, eu estou tentando apenas elucidar de aproximação mais inteligente de um assunto bastante profundo, mas que, a meu ver, é fácil de entender. Eu não acho que é coisa tão assim, ou, né? Ela tem um elemento sempre obscuro, porque isso é próprio da tradição egípcia, isso é próprio deles, né? Mas dá para se entender a coisa. Então, o equivalente, por exemplo, yantra, é uma palavra sânscrita que vem de yan, que é curvar, reger e dominar, e tra, que é instrumento, ou seja, é máquina de controle da realidade. Ela diz respeito a geometrias sagradas e secretas. Ela diz respeito a uma hiperfísica extremamente sutil, secreta, mas plenamente material e física, tá? Não é abstração, não estou falando de abstração aqui, né? O mantra, ele é um controle do pensamento, porque man vem de manas, mente, tra, instrumento, instrumento do controle da mente. Também ultra sensíveis, né? Mudras são os gestos de poder pelo qual o corpo humano fica a própria iconografia do corpo desses mistérios, desses poderes, dos deuses, que formam essa linguagem de poder. Tá? O equivalente disso no Egito, o yantra é o, como é que se diz? É o Medu Netru, Medu Neteru ou Medu Neger, depende da variação da tradução. Como é que é? A escritura de poder hiperfísica, né? Hiperfísica, tá? O Gleiton pergunta assim, ele fala assim, é isso mesmo, Zé? Sim. O físico Nassim Haramein fez um estudo sobre isso. Como é que é? O mantra egípcio, ele é chamado de Mankeru. Mankeru significa em palavras de poder, aquele que domina as vibrações ultrassensíveis do universo, porque tudo é vibração, a própria matéria é constituída por vibração, né? Essas vibrações que em última instância vêm do nada, do vazio, do inominável, eles geram luz, calor e corpos sólidos, tá? Então os egípcios conheciam isso aí. Ô Zé, a Adriana Abirella, ela fez uma pergunta interessante. Zé, então eu te pergunto, por que eles precisam das naves se podem com o corpo deles entrar nos portais multidimensionais e aparecem em outro local ou dimensão? Ou aparecem em outros locais de dimensão? Como eu li em um livro dos mestres, deixa eu ver, tem mais coisa aqui. Como eu li no livro dos mestres do Himalaia e também tem no filme Doutor Estranho. Então essa foi a colocação dela. Também, mas tudo que você entende, veja bem, entenda que tudo, as naves, mesmo as pirâmides, os palácios, as casas, é tudo extensão da vontade do homem. Desse homem que tem poder, desse mago ou desse homo, como eu digo, homo alien, que é o nome do texto que eu escrevi, né? Então assim, não é uma coisa não elimina a outra, tá? Uma coisa não elimina a outra. Por exemplo, os televisores que nós usamos são extensões da nossa visão, do nosso olho, né? Nós poderíamos não ter inventado isso? Tudo bem, e nós estaríamos aí também vagando como homens das cavernas e tudo mais. Nós criamos automóveis que são extensões das nossas pernas para viajar, percebe? É tudo extensão da nossa vontade em última instância, como eles também. Como esses seres que vieram de fora e tudo mais. Inclusive, depois o Zé vai colocar uma visão sobre os Vimanas muito interessante. Então. Que são as naves espaciais da época. Exato, Antes de falar sobre eles... Já é isso, né? Já. Antes de você falar, a gente tem o Márcio Dominos também perguntando. Fred e José, por gentileza, qual a diferença entre o médium que incorpora um espírito ou entidade e alguém que realiza o rito egípcio de assunção de forma divina? É possível realizar o rito egípcio... da fórmula do macaco divino, mas ao invés de trabalhar com deuses egípcios, trabalhar com deuses gregos, por exemplo? Sim, porque como eu já expliquei algumas vezes nas explanações que eu fiz em alguns programas sobre egiptologia e tal, a magia egípcia, ela desenvolveu o mais impecável, mais magnificente sistema de magia jamais concebido.
Esse sistema que eu acabei chamando também de metamagia, porque é uma magia que controla outras magias, né? É basicamente o mesmo, um raciocínio semelhante ao da moderna magia do caos, quando eles falam de uma metacrença, de que a crença é ferramenta e tal, né? Só que, então, os egípcios, eles entenderam que podiam dominar não só os seus deuses, mas os deuses de todos os outros povos, de todas as épocas, de todos os tempos. Então a fórmula do macaco divino, ela encerra isso sim. Ela encerra esse domínio. A diferença do médium é esse. O médium, ele é um ser passivo que é usado como cavalo por entidades, né? Por entidades não humanas ou por espíritos humanos desencarnados. E o feiticeiro egípcio, ele entra dentro do espírito dos deuses e dos mortos também. Então ele tem a onipotência nesse sentido. Ele tem esse domínio, né? Isso é um fato, tá? Legal. Bom, Su, beijão pra você, minha querida, tá assistindo a gente, Su Santos. Beijão pra você. A Márcia Inocente também. A Adnan Bernini também tá com a gente. Rosângela Perim tá chegando também. Obrigado. Bom, Zé, a gente... Aqui também, ó. Obrigado, Cleiton, gostou da minha camisa. Tem muitos elementos egípcios aqui, inclusive. É verdade, tem um triângulo. Agora a gente queria que você colocasse aquela ideia que eu te falei. Lu Souza também está assistindo a gente. Aquela ideia que eu te falei sobre os vimanas, que você disse que tem umas curiosidades interessantes que as pessoas quase não falam sobre isso. Tem, sim. Então, por exemplo, o primeiro exemplo eu já dei, do Piramidion. Piramidion, tá? Ele é uma nave, é um vimana. É um tipo de vimana, só que é um tipo de vimana... porque assim, tinham vários tipos de vimana, né? Por exemplo, tinham vimanas. Em primeiro lugar, vimana é uma palavra também que significa o ato de atravessar um espaço dimensional para outro. Tá? Ah, tem isso, então. Tem isso. Por exemplo, se eu crio um corpo diamantino, incorruptível, esse corpo também é um vimana. Tá? Com esse corpo eu posso entrar dentro do átomo e posso me lançar para os espaços desconhecidos, tá? Tá, tudo bem, então vamos lá. O outro exemplo de Vimana... então, antes disso, deixa eu explicar isso aí. Então tinha um Vimana que era capaz, que viajava só aqui dentro da órbita do planeta, como os nossos aviões fazem, tá? Então tinha Vimanas que eram capazes de só, né? E tinham Vimanas que se lançavam para mais longe ainda, tá? No caso egípcio, esse tipo de vimana, ele está além de qualquer coisa imaginável em termos de limites, tá? Por quê? Aquilo que eu falei, mais do que uma nave suspensa no espaço, é um artefato que arrancou a criação da inexistência e a manifestou. E esses seres autogerados, né, se manifestaram através dela. Tá? Esses são aliens, são exemplos de aliens. Tá? Então, outro exemplo que eu dou é a da barca, chamada Barca dos Milhões de Eternidades. A Barca de Amon-Ra. A Barca de Amon-Ra, ela é outra angulação desse piramidion. Onde esses 9 Néterus, por assim dizer, estão presentes lá. Tá? Então, assim, 8 deles, basicamente, são responsáveis pela constituição da estrutura cósmica, em termos de criação. Eles são as máscaras cósmicas da criação. Só tem um deles lá no meio que escapa disso, que é o próprio Sete. Porque Sete, ele é o senhor do caos. Ele não pertence à criação. Ele é antes da criação. Entendeu? Ele é um antecessor que se manifesta no ulterior. Né? Ou seja, Sete, ele é o duplo sombrio de Atum, que é o ser e o não ser, que se manifesta também no âmbito da criação. Você, né? As que tinha no Egito, elas serviam de ponto para fazer a triangulação da viagem dos Vimanas ou não? Ela está relacionada a isso. Conta então, mais um pouco pra gente. Tá, vamos lá então, mas deixa só não quebrar esse raciocínio aqui também. Mas ele está alinhado, fica tranquilo. Foi bom, eu te agradeço pela pergunta, porque eu não vou também esquecendo, né? Tá, Então, mas aí a nave, essa barca de milhões de eternidades, ela é chamada
Isso que eu estou falando para vocês aqui é a primeira vez que isso é falado, tá? Isso aqui não é de domínio aí público e tal. Isso faz parte de mistérios muito profundos, tá? Então é assim, a Barca dos Milhões de Eternidades, ela é chamada de Messektet, tá? E aí, o visível, ele é sempre um reflexo do invisível, o manifesto é sempre um reflexo do oculto, né? A Barca dos Milhões de Eternidades, ela também tem uma contraparte, um duplo, secreto. Esse duplo, ele é formado pela permutação do próprio nome dessa barca, né? Messektet. Só que aí você desmembra e forma o termo Sekentet. Sekentet. Seken é poder. E Tet é serpente. Poder da serpente. Então a Barca dos Milhões de Eternidades de Amon, ela é uma anfisbena. Anfisbena é uma serpente com 2 cabeças, tá? Só que ela é voltada para fora. As cabeças assim. Cada uma aponta para um lado, né? A Barca dos Milhões de Obscuridades, que é o duplo da Barca dos Milhões de Eternidades, as cabeças da anfisbena se miram cara a cara. Tá? E ela carrega um olho secreto. Um olho ofídico, que é o olho de Apophis, tá? Que está do outro lado. Ele é o outro alien. O outro alienígena. Né? E Sete, ele tem essa coisa aí. Né? Na cosmogonia egípcia, existe uma espécie de confronto entre Ra e Apophis e tal. Né? E na escatologia egípcia, que é o apocalipse egípcio, o fim de tudo se dá quando as deusas, em primeiro lugar, elas se transfiguram em najas e vão devorando a criação. Né? E os deuses seguem também. Os deuses também se transmutam em serpentes e vão aniquilando tudo. Vai havendo uma aniquilação. Né? Tudo retorna ao vazio. Né? Um abraço para a Lu que está assistindo a gente, a Francisco Oliveira, Renilde, a Elisângela e a Silvia N. Essa colocação vocês podem conferir no capítulo 175 do Livro dos Mortos, quando há um diálogo entre Osíris e Atum, que é um verdadeiro tantra, porque um tantra também é um diálogo, né? entre 2 potências, né? Ou entre um devoto e um guru, né? Tudo mais. Então Osíris pergunta, né? Como que vai se encerrar tudo? E Atum diz para ele, fala, no final só haverá Osíris e Atum na forma de serpentes. Né? Então, mas quando ele fala Osíris e Atum na forma de serpentes, ele está querendo dizer que Osíris é a sua máscara, e ele também. Que olha e que consegue olhar no rosto de Apophis e manter a sustentação da criação é o próprio Sete. É o próprio Sete. Num determinado momento, ele sai dessa barca e Tote assume o lugar dele. Né? Então, por que ele sai da barca e por que Tote entra no lugar dele? Tote é o deus da magia. Também é um ser de grande poder também. Né? Então, assim, porque Sete ele é o senhor do caos. Na verdade, Sete e Apophis é a mesma coisa. Eles são o mesmo ser. Né? Então ele assume a função dele enquanto o aniquilador, né? Como é Shiva na tradição indiana. Tá? Então, aqui eu não estou também falando só de mitologia. Eu estou trazendo a coisa para os processos concretos da formatação da matéria. Matéria é criada por vibração. Né? Eu estou mostrando essas naves, esses vimanas aí, com a potência mais grandiosa que eles realmente têm. E como que eles operam esses mistérios. Como é que eles operam essa coisa. Deixa eu só dar uma alô. Dan Paiva Carneiro chegando, um abração para você, a Beatriz Lorenza, José Aldo de Melo, Carmen Mírio. Minha querida, falamos de você agora há pouco aqui, nos programas divulgando a Dona do Espaço, que a gente ele diz, como essas forças invisíveis egípcias, divinas e simbólicas observam uma pessoa de outro povo
Observa uma pessoa de outro povo, como nós brasileiros, por exemplo, que buscamos realizar magia egípcia, mesmo sem ser iniciados nos mistérios. Quais seriam possíveis consequências para os leigos? Então, bom, a consequência para o leigo é ele tentar mexer com uma coisa que ele desconhece, mas se ele for devidamente iniciado na coisa, não tem perigo, né? Claro que para ele se alinhar, ele não vai. Eu não acredito que a pessoa também vá se aproximar disso só por uma curiosidade corriqueira. Eu tendo a acreditar que ela tem algum impulso, alguma propensão para a coisa. Tipo assim, puxa, eu me identifico com isso. Nossa, como eu gosto disso, como eu sou fascinado por isso. Isso é já é uma grande sinal, tá? Fora isso, vai ter que ter alguma pessoa competente, como eu, tá? Assim, eu não estou aqui querendo me gabar, mas eu tenho a capacidade plena para orientar a pessoa nesse tipo de meandro, caso seja o desígnio e a vontade dela, tá? Então, assim, o perigo, claro que tem perigo. Do mesmo jeito que um químico entra num laboratório e se ele não tiver cuidado de mexer com determinados componentes, se ele for mexer com fulminato de mercúrio ou com nitroglicerina, sem os devidos cuidados, é claro que ele vai se dar mal, né? Vai se dar mal, ele vai morrer. A magia como um todo é assim. A magia egípcia também é assim, né? Então, existem as maneiras corretas de como criar essa sintonização, esse alinhamento, né? Para a pessoa poder entender e se aproximar da coisa, né? Sem ter nenhum tipo de problema, né? A Dan Paiva, olá pessoal, um abração para você também, minha querida. E o Maristela Marcondes também, olá pessoal. Sim. O Solon Taparello chegando aí. Zé, e sobre os Vimanas que a gente está falando? Então, outro tipo de Vimana é o chamado disco de Edifu, que é um globo com asas abertas e duas najas também, voltadas uma para cada lado. Aquilo também é uma representação de um Vimana. E aquele Vimana que aparece muito na Blavatsky, nos livros da Blavatsky, que fala sobre os mundos intraterrenos? Aquilo lá? Aquela foto, você sabe como é que é, né? Eu cheguei a ver, mas assim, eu não estou vendo assim, uma ligação exata entre o que eu estou falando, tá? Embora tenha correlações. Isso que eu estou falando, lógico que nós podemos fazer paralelos com os Vimanas da Índia, né? Os da Mesopotâmia também, na Suméria também tinha. Então tinha tudo isso aí, né? Agora, eu estou dando o exemplo egípcio porque por ele ser mais intenso nessa questão da intercambiedade entre a forma física e a expressão em termos de geometrias ocultas, em termos de vibrações ocultas e tudo mais, que vai culminar numa unificação desses mistérios todos com a anatomia oculta do homem. A anatomia oculta do homem, segundo também a própria tradição egípcia, ela está invariavelmente, intrinsecamente ligada a esses mistérios cósmicos. Para vocês terem uma ideia, o Templo de Luxor, que fica em Tebas e tal, que é o maior templo do mundo, é um templo que foi sendo construído ao longo de 1.500 anos, né? Ele guarda as proporções o arqueólogo egiptólogo Shivalari de Lubit, tá? Fundador da linha da egiptologia simbolista. Foi ele. Ele ficou lá 15 anos, morou nesse templo 15 anos, e depois ficou mais 10 anos estudando no seu escritório, né? E mostrando tudo isso. Ele tem um livro, para quem tiver interesse, chamado O Templo do Homem, que não tem em português, infelizmente, mas vocês podem achar em espanhol, acho que em francês, em inglês, vocês acham também. Então, assim, há provas disso, tá? Dessa relação. Os egípcios conheciam essa relação matemática, geométrica e física entre o microcosmo e o macrocosmo, tá? Então, voltando à questão da anatomia oculta do homem, porque com ela o homem cria-se a si mesmo como um Vimana também. O Gleito pergunta o que é ser uma Vimana. O Vimana, na verdade, é uma nave espacial para quem? É uma nave espacial. É um objeto misterioso, secreto, que pode atravessar um espaço dimensional para outro. Ele ganha também funções
hiperdimensionais, né? Hiperespaciais, hiperdimensionais, né? Então, é aí que tá. Para você entender isso, o único jeito é você conseguir sintonizar a sua própria estrutura sensorial, né, ao ponto adequado de apreensão desses mistérios. Tá? Por que eu digo isso? Eu digo isso porque um mistério só pode ser traduzido por outro mistério. Né? Um mistério só pode ser traduzido por outro mistério. Como você vai traduzir um mistério em outro mistério? Eu pergunto a vocês. E eu mesmo respondo, se tornando um mistério. Tá? Então, a questão da anatomia oculta do homem, ela vem pelo quê? Primeiro, o corpo físico para os egípcios é chamado de corpo cadáver, corpo de corrupção. Um cat, na língua egípcia, cat. Né? Paralelo a esse cat, existe o que eles chamam de Ka, o duplo, a contraparte sutil, invisível, esse gêmeo obscuro que acompanha o homem. Né? Então você tem o Ka, você tem o Ba, que é a concepção de alma, também designando a singularidade do homem, o que torna esse ser humano único, né? O Ba. Você tem o Kaibit, que é a sombra. A sombra é responsável pelos mistérios da sexualidade, do sexo, né? Do sexo, da violência e da morte. Tá? E ela é protetora desse corpo também. Né? O Abi, que é o coração. O coração para os egípcios ele é a sede da consciência. No corpo humano ele é considerado o elemento solar no homem. Ele tem uma relação com o Sol do sistema solar e com o Sol secreto do abismo do espaço, com o Sol negro também. Tá? Nós temos também o Urain, que é o nome secreto, que vem das águas incriadas de Num e se aloja nesse ser que nasceu. Tal. Quando você fala águas incriadas, o que significa no conceito? No conceito egípcio é uma palavra por caos, tá? Para o não ser, para que forma um corpo de esplendor capaz de se deslocar do corpo para dimensões secretas, para outros espaços, outros mundos e para o mundo dos mortos também, do mundo dos mortos para o mundo dos vivos e tal. E o Seken é o poder, significa poder. Ele é uma energia, né, equivalente ao, pode fazer não que seja a mesma coisa, mas você pode fazer um paralelo com o Xi chinês, tá? Porque o Seken é o poder de curvar, dominar, reger. Ele é a potência que permite ao mago exercer seu poder sobre o universo, sobre os espíritos, sobre tudo que é entidade, tá? E por fim você tem o Sahu, que é o corpo incorruptível, corpo de imortalidade, o corpo incorruptível. Esse Sahu, ele é a unificação de todos esses corpos da anatomia oculta do homem. Tá? Isso acontecia nos processos de mumificação. Essa síntese era isso, era o poder de transmutar o duplo no Sahu. Por que isso? Porque o duplo das pessoas comuns também morre. Também morre, cara. Se não passar pelo processo oculto, né? E isso que eu estou falando, magos como Gurdjieff, por exemplo, concordava com isso. Tá? Então todo mundo tem uma espécie de alma, um duplo e tal. Só que quando morre, o que acontece? Você cai num coma e esquece totalmente. E quando você reencarna, você não lembra de nada. É o que chamam de véus, né? Então você está morto, cara. Assim, do ponto de vista iniciático, você é morto. Você é morto, né? Só é realmente vivo aquele que despertou, né? O processo egípcio, como eu já falei em alguns programas e tal, ele confere o mistério, né? A excelência, né? Ao iniciado de se tornar morto na vida e vivo na morte. Ele inverte, né? Porque ele alcança um eu supremo, absolutamente consciente, dentro da morte, se projetando na vida. Então, ele domina aquilo que os egípcios chamavam de dois horizontes, o duplo horizonte. O duplo horizonte, ele é dominado
pela concepção de manifestação de Ra-Urkuit, que é o Horus de cor vermelha, que é o Senhor da Guerra, e Ur-Parkrad, que é o Senhor do Silêncio, que está do outro lado. É ele que levanta o duplo do morto, mas não precisa morrer. Você faz isso em vida também. Como iniciado, como um cara que está procurando, né, atingir a mestria, tal, você faz isso em vida. E quando você morre, a coisa já aconteceu. Ou seja, só morreu a tua casca, a tua aparência. Né? Então, é esse que é o processo. Esse processo da anatomia oculta do homem, que cria esse corpo absoluto, de vontade absoluta, ele se unifica e se identifica com essas barcas de poder, aí, essas naves de poder que eu descrevi. E ele opera elas. Ele opera elas, porque assim, no processo da mumificação, quando você passava pela psicostasia, é o local onde Osíris aguarda os mortos. Né? Esse processo, assim, você tem lá, o morto ele era guiado por Anubis, que é o psicopompo, que guia a alma pelos meandros do mundo do além, que no Egito é chamado de Duat, e a mente, que é o mundo dos mortos, e a Tote, e a Horus do lado dele, né? E Tote também, ficava do lado, anotando toda a vida dele, né? Como uma espécie de senhor do karma. Né? Em cima da balança estava a deusa Maat, que é a deusa da justiça, mas não é só isso. Ela é também chamada, ela é a deusa da verdade. Ela é deusa da justiça no sentido do equilíbrio cósmico, tá? Porque ela é a potência do dinamismo feminino que formatou a criação inteira. Ela também é a deusa da verdade no sentido de esfregar na cara do ser humano aquilo que ele é realmente. Aquilo que ele é realmente. A verdade dele ela mostra mesmo. A sombra dele para ele. Então, diante de Osíris, e Osíris está com a deusa Ísis do lado dele e a deusa Néftis do outro lado. E cercando ele tem 42 juízes. São 42 juízes que vão julgar esse senhor. Na balança. E contra... Como é que é? Ele se contrapõe à pluma de Maat, à pena de Maat. Se ele se equilibrar, beleza. Ele passa. Né? Se não equilibrar, ele é jogado de volta naquilo que os egípcios chamam de rosetal. A palavra rosetal para os egípcios, vocês podem fazer analogia com a roda do Sansara, onde as almas estão girando, renascendo e morrendo na suprema e total ignorância, no sono. Né? Então... Deixa eu só te fazer uma pergunta aqui dentro disso daí. O Márcio Dominos diz, é possível termos algum sinal físico ou não físico que represente alguma marca do que fomos e de que fomos iniciados em vidas passadas e agora possamos despertar intuitivamente? Sim, é possível. Essa marca, boa pergunta, viu? Muito legal, né? Muito bom. A marca, você carrega ela invisivelmente em você e ela se reflete no mundo. Ela se reflete no mundo, tá? Ela pode se refletir através de um animal totêmico que te acompanha sempre. Como que ele te acompanha? Ixi, ele te acompanha de tantas maneiras, numa história em quadrinhos, ou até mesmo numa literatura idiota também vulgar, ele pode estar ali. Ele está em toda parte. Agora, se você está cego, você não vai ver. Mas não precisa também ser esse animal totêmico. Pode ser alguma marca que seja essencial a você. As tuas aspirações mais profundas. Agora, você só vai realmente despertar se você se pôr numa postura condizente com isso, tá? Assim, você tem que querer. Querer e querer mesmo, querer violentamente. Amar isso a ponto de se fundir com isso. Aí a coisa vai acontecendo. Começa a acontecer coisas interessantes na tua existência. Eu só queria aproveitar o embalo aqui da CVN, que falou que o som está falhando. Tá. Eu queria ver que o pessoal, se o pessoal está ouvindo bem, se a gente está aparecendo legal aí, ou se tem realmente um problema de conexão de internet por aí, para a gente poder também, se for o caso, mudar de ponto aqui para vocês, para a gente fazer a live rolar o melhor possível, tá bom? Sim. Então quero que vocês deem um feedback nesse sentido aí. Aproveitando a sua pausa, eu vou dar um alô legal aqui também pro Adriana Adri, que estava assistindo a gente, que também comentou, Cristina Mayumi,
o Leandro Widen. Obrigado, Leandro, por você estar aqui com a gente. Aí a Dani Veríssimo também, além da Silvia que acabou de dizer isso, tá? Então é isso, eu falei assim que a questão do alien necessariamente não é um extraterreno. Um extraterreno ele é um alien porque ele, como ele é estranho à nossa realidade, nossa estrutura biológica, sociedade e tal, ele é um alien também, tá? Mas não necessariamente só um extraterreno é um alien, né? Eu dei até o exemplo do Jin, que é uma entidade fantástica da mitologia do Oriente Médio, né? Como exemplo, por quê? Porque a definição do Jin, ela é muito obscura. Ela escapa totalmente à apreensão da razão ordinária humana convencional, tá? Então o Jin se define da seguinte maneira: aquilo que não é o homem, aquilo que não é anjo, aquilo que não é Deus e aquilo que não são seres criados. É um Jin. De modo que eles são chamados de os estranhos, estranho que vem, estrangeiro que é o alien, né? A própria tradução de alien. Os ocultos, os antigos, né? São todos nomes dados a essa entidade misteriosa, né? Então, que não seja necessariamente extraterreno. Né? Então, tem essa questão também. Porque aí que está a questão onde eu discordo, por exemplo, eu volto a falar, né, da questão de descartar totalmente fenômenos e mistérios, tentando explicar tudo por uma existência biológica tecnologicamente. Então aí eles querem tipo assim, então não existe nada, tá? Não existe espírito, não existe deuses, nessa concepção, é isso, né? Então eu acho que a coisa não é bem assim. Eu acho que a coisa é muito mais misteriosa e ela interage. Eu acho que há um ponto de unificação entre todos esses mistérios. Zé, depois você coloca para o pessoal que também está chegando agora aí, Sim. A questão de como é que as pirâmides faziam essa comunicação com as naves, esse angulamento, Como é que eles fazem? Como é que eles viajavam? Por que as pirâmides também eram um ponto de conexão com os é uma coisa tão misteriosa, porque assim, as pirâmides também são naves. Também são naves? Elas são naves, só que são naves aterrissadas. Então, uma pessoa comum, para ela aquilo não é nave. Para ela, tudo que eu estou falando aqui é uma tremenda sandice, uma loucura. Tá? Por quê? Porque ela vê a coisa ali, fala, como? Esse negócio está fincado na terra e tudo mais. Tá? Agora, tem que entender as concepções egípcias. Tá? Por exemplo, os egípcios eles lidam com uma concepção de tempo que é ao mesmo tempo estática e dinâmica. Tá? O pensamento grego nos ensinou a escolher uma coisa em detrimento da outra, ou a viver uma coisa em detrimento da outra. Mas o pensamento egípcio ele nos possibilita vivenciar a multiplicidade de realidades simultaneamente, de conceber o universo sob todos os ângulos de sua manifestação simultaneamente. Né? A concepção de tempo dos egípcios é um tempo sem tempo. Tempo sem tempo. Tempo entre tempos. Tempo anterior ao tempo. Então eles mexem com o vazio, que é o estático, que está no centro e que é imutável. Por isso que a civilização egípcia tem um aspecto de imutabilidade. Dá a impressão que eles surgiram daquele jeito e acabaram daquele jeito. Né? Por causa desse mistério. Eles tinham esse mistério no centro. Mas esse mistério do centro emanava toda a dinâmica de mutações infinitas. Eram as duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando você olha a pirâmide com essa percepção, e você é capaz de ver o estático e outros tempos. Então, quer dizer então ela se move também. Então quer dizer que você tem aquelas. Você tem lá aquelas todas aquelas pirâmides da serpente. Que forma uma serpente assim. No México. No México. Tem a ver você também. Tem um monte delas escondidas por aí. São todas naves, então? Tudo nave? Também. Dessa perspectiva, sim. Claro que eu estou aqui sendo cauteloso porque eu não quero ser também acusado de maluco, né? mas assim, é que a visão ela é fantástica, cara. Mas assim, tirando até uma
como é que é? Só, numa escala cósmica, só o fantástico pode ser real, né? Essa é uma frase do Haldane, né? Um cientista e tal, e que é válido nesse sentido, né? É válido, né? Por exemplo, fica legal recapitular aqui, porque é claro que eu já falei disso em outros programas. Falei naquela palestra que nós fizemos e tal. Mas é legal recapitular aqui a teoria do Nikolai Gerdachov, né? Que é um cientista da época soviética. Essa teoria dele, se eu não me engano, é de 1962, e ela foi reatualizada pelo Michio Kaku, tá? Vocês podem encontrar isso aí também no YouTube e tudo mais. Então ele fala daqueles que alcançaram o domínio da energia do seu planeta no primeiro nível, que é um nível que a humanidade ainda nem chegou. O segundo nível é aqueles que dominam a energia do seu Sol, você falou do seu sistema solar. O terceiro, que domina o nível de uma galáxia. Esse então tá bem longe mesmo. E aí vai aumentando, cara. Vai aumentando, vai incluindo o conjunto das galáxias. Então, aí ele fala que seres que chegaram nesses níveis, alcançaram o domínio da estrutura molecular da matéria, alcançaram a imortalidade. Então eles são o quê? Eles podem ser chamados de deuses, sem problema nenhum. Se você conseguir passar nos testes, você tem essa resposta para você. É esse que é o mistério, tá? Aí eu volto até na explicação que eu estava dando da sala da psicostasia, né? Então, você, além das entidades que eu descrevi antes, você também tem o devorador de mortos, devorador de coração e de almas. Se você é devorado por ele, aí já não tem mais jeito. Mas ele devora fisicamente lá no plano? Ele mata e você tem a segunda morte. Segunda morte, né? Você vai ser, quer dizer, vai viver, vai ser, como é que é? Vai ser absorvido por ele e tal. Tanto que no livro dos mortos, há fórmulas em que você se dirige a ele, salvando a eternidade. É uma coisa invencível também de ser devorado pelo devorador de almas e tal. E ele é jogado de volta para o Rosetal. É uma espécie de... Ele volta aqui... Enfim, fica aí nessa, né? O que os egípcios chamam de Rosetal, que seria o equivalente do Sansara dos orientais, é basicamente isso. Esse Rosetal, que é uma palavra que também pode ser traduzida como restal, né? É uma palavra que vem dos trilhos. Os trilhos pela qual o sarcófago do faraó ele era conduzido através de um trenó do templo funerário para a pirâmide. O K dele era elevado para a estrela Alfa Draconis, tinha toda essa coisa aí. Então, aí eu estou só citando isso para mostrar a etimologia do termo, né? Então, o Rosetal, esses restals que são os trilhos, eles representam as geometrias do mundo onde a raça humana vulgar está acorrentada, está aprisionada. Né? Ele, na qualidade de um deus vivo, não. Ele passa pelo Rosetal, percebe? Ele entra dentro da pirâmide e atravessa o portal e se eleva, autogerado, né? Agora, assim, só complementando a pergunta que foi feita, é isso aí mesmo que você falou. Se o sujeito conseguir passar satisfatoriamente, ele pode alcançar essa revelação. Se ele é humano, se ele não é, se ele é anjo, se é Jin, se ele é algum deus e tal. Então isso está explicado afirmativamente, sim, na pesagem do coração. Eu tenho um amigo que... Não, continua que depois eu completo. Então, o livro dos mortos egípcio, ele não é só religioso, tá? Ele tem uma aparência religiosa, mas são fórmulas mágicas para propiciar a imortalidade. Para conseguir vencer esses desafios e resolver esses enigmas, né? Porque o livro, se for traduzido, ele significa isso. Fórmulas para sair ao dia, fórmulas para, para a ressurreição, para a manifestação, né?
Então a questão aí é essa, né? A questão de se justificar diante de Maat, de Osíris e tal, tem a ver com esses mistérios mesmo. Você está confrontado com você mesmo. Você tá ali diante dos seus terrores. Né? O Israel Santana diz muito bom o canal. Obrigado, Israel, por você estar com a gente também. O Fábio Minati, o Arthur Ascioli. Grande abraço para você, Arthur. A Adriana, ela é chamada de, na tradição egípcia, boa noite, Leila. Ela é chamada de a morada secreta de Amon, como é que é? A casa onde as esferas dos mundos se encontram. Então é isso mesmo, ela é um portal de comunicação com mundos ignotos. A Maria Jinx pergunta assim, professor José, na visão egípcia existe uma forma de descobrir nossa missão de vida? O que viemos realmente fazer aqui? Tem sim. Tá? Agora, tipo assim, deixa eu só tomar a liberdade de esclarecer uma coisa também, tá? Eu tô aqui, por exemplo, pegando um capítulo da tradição egípcia que é a magia, tá? Eu não estou aqui nem negando, nem contradizendo a egiptologia científica oficial, tá? Então é isso, assim. Então se alguém achar estranho um egiptólogo abordar a coisa nesses termos, é fácil. Encarem isso como uma licença poética. Tá? Né? Está nos meandros da magia propriamente dita. Tá? Agora eu sustento que para a civilização egípcia ser devidamente compreendida, tem que se abordar ela pelo coração dela, que é a magia. Então, essa pergunta que foi feita é isso mesmo, tá? Eles têm essa condição sim, tem. Porque eu sustento que a tradição egípcia, a magia egípcia, ela é o fundamento de basicamente tudo que vem depois, tá? Quando você analisa a Cabala, quando você analisa o gnosticismo, o hermetismo, a alquimia, né? São todos, o neoplatonismo, são todos tributados, sem exceção, tá? Sem exceção, porque eu também pesquiso magia, pratico magia e eu decodifiquei todos esses elementos na magia ocidental, na magia oriental também, tá? Porque o Tantra também, o Tantrismo também tem um pé lá de origem no Egito também. Então, é interessante isso, tá? Legal, se você estudar isso a fundo, com dedicação mesmo, com seriedade, você vai compreender que tem sim, ele tem essas chaves que permite sim essa redenção, por assim dizer. Um grande abraço também para Raquel Coelho que está com a gente. Nef Maganha, é isso, né? O nome dela também. Eduardo Tavares Rodrigues Júnior, valeu. O Michael Michel Antonioli, valeu também. Luiz Carlos Fernandes, Maria José Batista, Raquel Coelho. Ela pergunta: que povo ou escola iniciática herdou a magia egípcia? Que povo ou escola? É. Isso aí é meio complicado e meio arbitrário de afirmar isso, tá? Embora as reivindicações de ordem séria sejam também legítimas, né? Também é complicado você chegar e falar assim, isso aqui tem uma continuidade direta, tá? Por quê? Porque aconteceu processos e vicissitudes no âmbito histórico que cortou as relações históricas. Isso aconteceu, por exemplo, na Idade Média, né? Quando cai o Império Romano e por um tempo você fica ali séculos, né? Num impasse de ter que recuperar tudo aquilo. Então, por exemplo, o que sobrou das escolas de mistério no passado, assim, gostando ou não, concordando ou não, é a maçonaria, tá? A maçonaria, ela faz esse papel. E outras sociedades correlatas, né? Você pode acrescentar a Rosa Cruz, você pode acrescentar até a Golden Dawn, que é uma sociedade rosa-cruziana também. A Maria Inês falou sobre Rosa Cruz você agora. Você pode incluir essas ordens. Por exemplo, a Ordo Templi Orientis, a ordem telêmica, né? Crowley bebia no Egito, cara. Né? Grande parte do sistema dele usa a nomenclatura egípcia e tudo mais.
Rogério, você sabe muito bem, você melhor que ninguém sabe disso, Sim. que você estudou e estuda o Egito muito a fundo. A gente tem descoberto quanto de porcentagem do Antigo Egito até hoje? Segundo, 30%? segundo o próprio Dr. Zahi Hawass, destrinchado. Tem muitos enigmas, tem coisas ali que realmente não se encaixa na historiografia oficial. Não se encaixa. Por exemplo? Não, ninguém sabe como a pirâmide foi construída, por exemplo. O Japão tentou fazer igual, não conseguiu. Não conseguiu. Então tá assim, tem coisas que escapam, né? Por exemplo, é claro que, por exemplo, eu não vou bancar um insano e ficar negando, logicamente, a historiografia acadêmica, tá? Eu não nego ela. Mas o fato de não negar ela não quer dizer que eu não encare ela como um mero aspecto da coisa também, tá? Ela não encerra a totalidade desse conhecimento, desse mistério. Embora ela seja importantíssima. É importantíssimo. As escavações arqueológicas, tudo, elas são importantíssimas, tá? Agora, o problema é a questão também, é a questão sensorial, por um lado, é uma questão sensorial. A impressão que se tem é que esse tipo de humanidade ela não consegue encarar outras perspectivas de espaço, tempo, como os egípcios encaravam, tá? Então, mas não são todos também que pensam assim. O Chivalry de Lubitsch, por exemplo, é isso, mas os trabalhos dele, em grande parte, foram ignorados. Você tem alguma parte dos acadêmicos que o admiram, que o estudam, e tem outros que simplesmente torcem o nariz para ele, né? Então, eu acho que 3.000 anos antes de Cristo, sem chance, cara, não dá para explicar aquilo lá. Aquilo lá é muito mais antigo, né? Mesmo porque em casa mesmo eu tenho volumes com datações totalmente discrepantes umas das outras, tá? Entendeu? Então essa coisa ela foi sendo manejada até chegar nesses 3.000 anos, que é uma espécie de consenso. E esse consenso é difícil de ser quebrado, porque se quebrar, você vai quebrar o comodismo deles. Você vai quebrar o comodismo dos acadêmicos em reformular a história. Mas tem muita coisa por aí. Tem o livro A Arqueologia Proibida. Você tem muito material que levanta questionamentos sobre a historicidade, não é só do Egito, mas em várias partes do mundo. Por exemplo, você tem em Baalbek, no Planalto de Baalbek, estruturas ali que não teria, acho que nem hoje há condição de fazer algo que tem ali. Nós estamos aqui levantando questões, nós estamos aqui abordando outras formas de pensar, outras formas de usar os processos sensoriais da mente. É isso, né? Ó, Andrelino chegando junto, obrigado. Andrelino está com a gente, a Edna Silva. Não sei se é Dan ou Adam ou Dan, né? Paiva Carneiro, dizendo assim: professor José, poderia esclarecer para a gente por qual motivo os sionistas perseguem tanto o povo árabe? Seria porque eles herdaram o conhecimento egípcio? Bom, existem teorias, isso entra dentro até da teoria da conspiração. Porque assim, tem um monte de teorias e aí acaba que a coisa vira uma teia tão intrincada, né? Que acaba vendo a coisa. Ela acaba, né? Assim, existem, por exemplo, essa pergunta que você fez aí é interessante, porque, por exemplo, né, as duas guerras do Golfo que tiveram, com Bush pai e Bush filho, elas atrapalharam absolutamente as escavações arqueológicas no Iraque, sul do Iraque, Mesopotâmia, onde é a Suméria. Por quê? Qual o objetivo? É algo estranho, né? Você desconfia. Você fala, por quê? Eles têm interesse em destruir esse conhecimento? Né? Existe isso aí? Pode ser que sim. Né? A gente levanta muitas dúvidas sobre essa questão aí. O povo árabe, ele também é semita. Os dois povos são semitas, o hebreu e o árabe, né? Eles vêm, digamos assim, do mesmo tronco, entre aspas. O mesmo tronco étnico, né? Então, mas eles têm escatologias diferentes, né? O povo judeu tem o seu próprio processo lá, e o povo árabe também, né? Mesmo quando abraçou o Islã, porque o povo árabe é ismaelita, e o povo hebreu é israelita. Tem essa questão aí. Sua pergunta ela é pertinente. Agora, dar uma resposta taxativa e categórica,
fica um pouco complicado, mas acho que é alguma coisa querendo impedir o levantamento de conhecimentos dos ancestrais dos árabes, por exemplo, né? Assírios, babilônios, né? Povos mesopotâmicos. Né? Até uma pergunta assim para você. Qual a função da esfinge no entendimento oculto? Porque muito se fala sobre a sua função e existência, mas nada de forma clara. A esfinge é uma palavra que vem de sespunk. Sespunk. Aí foi tipo assim, adotado pelos gregos, chegou a esse nome aí, esfinge, né? Então ela encerra sempre, como é que é? Arcanos de magia. Tá? É um ser composto. Olha, Carlos Paiva. Né? É um guardião de mistérios ali da morte. É uma encarnação, entre aspas, do bestial no humano. É uma coisa que, ao mesmo tempo, não é humana. Né? Isso aí você vai relacionar com a própria realeza do Egito. A própria realeza, né? Porque assim, eles não seguiam os costumes, entre aspas, da humanidade. Né? Por exemplo, o rei casava com a irmã. Tinha esses processos aí. Né? Por quê? Porque quando você gera deuses, o processo é outro. O processo não é o mesmo processo humano. E sadio na nossa visão social, né? Mas eles passavam por cima disso, ao mesmo tempo que eles mantinham um processo rígido de endogamia. Endogamia é não misturar o sangue. Né? Mas a gente tem um exemplo... Para manter a linhagem. Não, mas a gente tem um exemplo na Bíblia lá sobre o próprio Moisés, né? Que veio, que na verdade ele veio... Mas porque como eles adotaram costumes egípcios, eles adotaram costumes egípcios. Então, os judeus até hoje eles adotam endogamia. O judeu ele não se mistura. Não, só com alguém de então, mas é que só que alguém que é nascido de mãe judia, né? Então, mas não tem a história da Bíblia, né? Que o Moisés ele veio, foi abraçado pela mulher do faraó, não foi? Do Ramsés, cuidou da criança como se fosse real e autêntica a criança do reino. No fim, lá na frente, descobriram que não. É a história toda que já se conhece, né? Então, mas a esfinge, ela tem a ver com o mistério do autogerado, tá? Do termo que está expressado pelo hieróglifo do escaravelho, que é Kefra, Kepra ou Kepri, né? Ou Kepra, Kepri, Keperu, uma autogeração, né? E um poder que está ali também guardando esse mistério. Esse mistério é guardado a 7 chaves. Vocês não pensem aqui que eu também estou revelando nada, né? Porque eu falo sem falar. Assim, eu vou manter o arcano. O arcano significa mistério, segredo, né? Mas, movendo o processo, para quem tiver que ser, para quem tiver, sei lá, ouvidos ou algo inerente voltado para esses mistérios, é claro que ele vai ter a condição de seguir e descobrir, tentar descobrir, conseguir descobrir e tudo mais, né? Mas assim, quando nós mexemos com assuntos assim dessa magnitude, você tem que ser muito habilidoso, né? Você não pode também não há como você profanar mistérios muito profundos, né? Obrigado, Raquel. Posso. Obrigado pela pergunta. A circuncisão, ela é egípcia. Ah, é? A circuncisão? A circuncisão é egípcia. O conceito do Deus oculto é egípcio. Né? Como a maior parte dos conceitos cabalísticos são egípcios. Né? Quer dizer, eu digo o seguinte, eu falo que 90% o fundamento é egípcio e 10% o ornamento é mesopotâmico, porque são junções de conhecimentos babilônicos, né, assírios e tudo mais. Então a circuncisão é né? Esse conceito do Deus oculto, aliás, ele não começa com Akhenaton, tá? O Akhenaton no Egito, o que ele pode ter sido original foi ter tentado implantar um conceito que era implícito, um monoteísmo implícito, como uma forma de adoração explícita, tá? Por quê? Porque assim, os egípcios já conheciam o mistério monoteísta. Isso aí tá nos registros, tal, não é invenção.
Eles discordam porque, assim, o Egito ele é muito complexo, tá? Então você encontra manifestações de politeísmo, né? Enoteísmo. Enoteísmo é quando você não nega os outros deuses, mas adora um só. E monoteísmo, tá? Agora, o monoteísmo egípcio, ele é implícito. Ele é implícito. Então, assim, o deus oculto, ele se oculta atrás das faces das suas hipóstases. As suas hipóstases são emanações. Né? Então, vamos pegar os centros teogônicos e cosmogônicos egípcios, tá? Você pega a cidade de Heliópolis, de Onu, você tem Atum como Deus Supremo. Ele é uma face desse Deus oculto. Você pega Mênfis, você tem Fitá. Ele é uma face desse Deus oculto. Você pega Tebas, você tem Amon. Ele é uma face desse Deus oculto. Inclusive, Amon significa oculto. Né? Significa oculto. Ele também é nominado como único dos únicos, aquele que não tem igual. Aquele que está antes de todos os deuses. Né? Então eles manejavam esses mistérios porque assim eles mantinham isso de maneira muito fechada, tá? Muito fechada. Então o que o Akhenaton faz ali, a única originalidade, se é que tem uma originalidade, é o fato dele tentar impor isso aí que eu falei, uma adoração monoteísta externa, como os hebreus fizeram. Os hebreus acabaram fazendo isso. Tá? E por influência egípcia. Moisés saiu do Egito. Ele foi educado no Egito, cara. Então. Né? Não pode esquecer isso. Né? O nome Moses remonta ao Egito também. Né? Porque não é um nome hebraico. Ele é um nome de origem egípcia. Já que você tocou no assunto do Moisés, também tem toda aquela parte de que ele era um mago, né? Ele levantava, ele tinha aquele poder de fazer a divisão das águas. Todos os milagres que o Moisés faz, os magos egípcios já faziam também. Tá? E por que não destruíram Você tem relatos. Bom, tem várias explicações. Primeira coisa que você deve levar em consideração. Toda essa escritura hebraica foi escrita muito tempo depois. Ou seja, eles reescreveram uma história deles. Do jeito deles, inclusive. Exatamente. Você não encontra disso aí em nenhum anal egípcio, tá? Você vai ficar explanando. Mas porque se os egípcios têm condições, podiam destruir as pragas que o Moisés criou, não podia. Então, mas as pragas elas eram rotineiras no Egito. Nem precisava de Moisés para fazer a coisa. Tem isso também. Assim, elas eram rotineiras, elas aconteciam tal, e não exterminou a civilização egípcia, nem nada. Tem isso. Mas é porque faziam muitas magias, é isso? Eles faziam magia o tempo todo. Por isso que tinha muita praga também por lá, é isso? Não. Assim, as pragas aconteciam por questões também de ordem climática, né, tudo mais. Eles sabiam como manejar a coisa, sabiam como contornar, afastar. Sabiam também provocar pragas também, porque eles eram exímios magos. Eles eram muito bons, cara. Muito bons. Né? Então, muito eficientes na coisa. Agora, tem outra questão também. Eu não estou aqui também bancando hipócrita, nada disso. Por exemplo, quando a tradição hebreia, judaica, ela se afirma, ela precisa se afirmar de alguma maneira. E ela vai se afirmar negando tal. Igual tipo um filho que sai da casa do pai. Ele não rompe também, de certa maneira? Ele não vai seguir a vida dele? É mais ou menos isso. Mas assim, então tem esses meandros também. Havia necessidade deles também fazerem isso. Assim, como a circuncisão, como essa questão aí esses elementos aí do monoteísmo e tudo mais. Coisas que são muito parecidas, né? Mesmo as joias que as pessoas penduram hoje no pescoço tem muito a ver com os egípcios. Por exemplo, você tem na Cabala, você tem lá um processo de emanações, né, que são chamadas de sefirotes e que emanam do Ein Sof, né? Então, você vê isso aí na cosmogonia de Heliópolis, né? Onde os 9 arcos, os 9 ângulos, eles são emanados de Atum, o ser e o não ser, né? Esses 9 ângulos eles vão influenciar o neoplatonismo, o gnosticismo, a cabala, tudo. Entendeu? Davi Veríssimo pergunta, professor, existe algum tipo de estimulador vibracional para alcançar esses entendimentos ocultos com o melhor domínio do pouco tempo? Uma pergunta bem interessante, muito profunda, tá?
Valeu, Davi, por participar aí com a gente. Então é interessante, eu agradeço a pergunta. Roberto, obrigado por estar junto com a gente. Obrigado a pergunta. Bom, até tem, tá? Só que é um mistério também, tá? Esse mistério, para você alcançar ele, você tem que se tornar aquilo que os tântricos chamam de triunfador da voz, o mistério do Vrajikadara, e aquele que conquistou, né, o possuidor, o conquistador da pedra fulminante, Vajrayana, né? Isso também está no Egito. No Egito é o Mahankeru, o senhor da voz, aquele que tem a língua onipotente, aquele que cria a partir da palavra, das vibrações, tem o domínio do verbo, da palavra, né? Essa pedra fulminante, esse sintonizador que você está se referindo, ele é construído pela transmutação, pela transfiguração da anatomia oculta do homem. E ela pode se refletir, inclusive, em algum objeto. Num objeto, por exemplo, como a pedra filosofal, por exemplo. Né? Tá. Só um exemplo, tá? O Dr. John Dee, ele conseguiu o contato com entidades angelicais, que é o sistema enoquiano hoje na magia. Como é que ele chama? Dr. John Dee. John Dee, o que é? Um cientista? Ele era cientista, mago, e ele resgatou a linguagem enoquiana através de uma espécie de sintonizador como esse que eu estou dando apenas como exemplo, tá? Interessante, hein? E a Adriana pergunta assim, Heliópolis era o local em que os magos egípcios moravam? Não só em Heliópolis, tinha vários centros, tá? Heliópolis é um deles, um dos principais. Mas você também tem Mênfis, perto da região de Saqqara, né? Onde hoje fica o Cairo. Você também tem Hermópolis, que é a cidade de Tote lá. E você tem Tebas, de Amon. O alto sacerdócio de Amon, que era poderosíssimo, ficava lá. Tá. Até uma pergunta. O livro O Egito Secreto de Paul Brunton pode ser uma fonte de estudo desse lado oculto da mitologia egípcia? Pode sim. Ele acrescenta. Ele é um cara sério, né? Eu até te dou outras indicações de leituras. A história do livro de Urântia é verdade sobre a rebelião de Lúcifer? Ele se aliou com Satã porque tenho dúvidas em relação a isso. Não sou iniciado em nenhuma sociedade iniciática e perdoe se as minhas questões são de curiosidade. Não, a pergunta é interessante, só que assim, como é uma pergunta complexa, e eu pretendo fazer também um programa sobre satanismo, luciferismo e tudo mais, eu acho que vai dar para explanar isso com mais calma. Mas assim, o que eu posso te adiantar é que assim, essas conjecturas, elas são arbitrárias, tá? Elas são arbitrárias, você vai ver uma ou várias delas definições, tanto de Lúcifer quanto de Satã, como é que se diz? Se ajustando ou até se opondo. Isso tem muito, tá? Você só vai compreender de fato, e eu digo isso com total sinceridade, não é por meios intelectuais. Você tem que ter um nível aí considerável, né, dentro do processo iniciático e tal. Você não acha estranho, por exemplo, o satanismo hoje, por exemplo, é uma coisa discutida abertamente, tá? É discutida abertamente. Agora, quando você você aborda essa discussão de luciferismo e satanismo, você não vê nada ali, você vê alguma coisa, mas não totalmente o que realmente pode se definir como uma essência satânica. Por quê? Porque o satanismo sempre vai ser uma coisa oculta, né? Vai ser sempre uma coisa oculta. O luciferismo, enquanto expressão desse mistério, até certo ponto também, enquanto ele seja uma máscara, uma hipóstase, porque horas ele é definido em muitos sistemas aí, inclusive gnósticos e tal, como o anjo de luz, às vezes ele também é identificado ao Senhor das Trevas, né? Então, mas eu vou precisar de um tempo maior para elucidar isso aí. Aí você mas a princípio eu te dou essa tá. dica aí. O Ron lá falou assim,
Zé, não sei se você respondeu antes, porque acho que ele colocar aqui, a internet travou, mas não colocou. Porque tinha travado aqui para mim. Queria saber se a Kéfalos é uma entidade pré-egípcia. Se é pré-egípcia? Não. No Egito, ela é marcada principalmente por duas civilizações, tá? A Badariana e a Nagaudiana, né? Badariana e Nagaudiana. Badariana, ela já se finca na pré-história. Ela está ali, né? Ela está ali vindo para, né? Já a Nagaudiana, basicamente, é nela que vai acontecer a insurgência desses povos, desse povo que de alguma maneira o Egito e formatou essa civilização, né? Mas ainda tem muito mistério sobre isso, ainda tem. Assim, não se sabe exatamente a origem, de onde veio, podem ser Atlantes, entendeu? Pode ser tem muita coisa aí ainda para ser discernida. O acéfalo, o aquépalo, como você falou, é o que não tem cabeça, não tem rosto. Ele é o Deus sem face. Ele é o Deus oculto. É o Deus sem assume a face negra, ele se identifica com o Senhor sem face. Por que isso? Porque existem dois mistérios, tá? O Osíris de face verde, ele tem também um caráter, digamos, luciférico, pela cor da joia de esmeralda, né? Mas ele representa a imortalidade dentro dos processos do ciclo germinativo da natureza. Tanto é verdade isso que você encontra estatuetas antigas de Osíris com cereal, com cevada, milho plantado nele. Então ele representa isso, a natureza nos seus processos de nascimento, crescimento, cristalização, envelhecimento e morte. E o retorno, né? Que é bem representado pelo processo da agricultura, né? Então, mas tem um segundo mistério, isso aí são os mistérios menores. Nos mistérios maiores, esse Osíris negro, que é o acéfalo, o senhor sem face, o Deus sem face, ele, por que a face é negra? Porque ele já está aí, ele não pertence à natureza. Do ponto de vista gnóstico, ele atingiu o grau que é chamado de halógeno. O halógeno é o alien. Benediva, obrigado também. Halógeno e alien é correlato. Ele é um alien. Né? Então esse é o mistério. Né? Você vai encontrar, se você quer mais informação sobre isso, dá uma investigada no ritual do não nascido. Tá? Ritual do não nascido. Mas assim, para mim, assim, a melhor tradução do ritual do não nascido para mim é a do Crowley, a versão do Crowley, e a versão do Frank G. Rippel, tá? Eu também tenho uma versão, uma tradução, mas que eu não publiquei ainda, tá? Eu pretendo até publicar, mas ainda não publiquei. Então você tem que ter cuidado com as traduções, né? Tem traduções adulteradas, que saíram fora do esquema original, do espírito egípcio, do autogerado, do não nascido, do Senhor sem face. A forma da pirâmide é interessante, né? Pela própria radiestesia, qualquer objeto de qualquer substância com uma forma geométrica determinada emana aquilo que eles chamam de comprimento de onda, né? Se você faz dentro dessas escalas, é claro que você vai captar. Agora, você vai ser capaz de codificar essas vibrações ultrassensíveis de maneira adequada? Aí que está a questão. Por isso que é interessante você procurar compreender toda essa linguagem antiga. Como que os sarcófagos, né? Teve até um caso muito polêmico, muito interessante aí, quando revelaram, acho que foi quem? Não sei qual foi dos mestres do Egito que foi aberto a tumba ali. Eu sei que morreu gente da família, morreu o cara, morreu tudo. Tem uma coisa da maldição, acho que foi de Tutancâmon, né? Teve uma história, isso tem fundamento ou isso é mais folclórico mesmo? Não, tem fundamento, tá?
Embora a coisa se misture também, ela vai de alguma maneira se misturar, porque os jornais eles eram ávidos por essas notícias e tal. Mas aconteceu de fato mortes. Então assim, então fica duas questões, assim, por exemplo, a ideia, por exemplo, de que as mortes fossem provocadas meramente por fungos, esse tipo de coisa, ela vem de um médico egípcio, um cientista egípcio, chamado Dr. Ezzeldin Taha, 1962. Ele fez uma investigação e, de fato, ele constatou presença lá de fungos e que afetava os funcionários do museu e os arqueólogos. Ele deu isso como um fato. Tá? Beleza. Aí você sabe o que aconteceu? Uma coisa muito estranha. Ele conseguiu a Assuã, tá? Quem pega o carro lá, vai direto, não tem curva nem nada. E ali, sem explicação nenhuma, o doutor Ezzeldin, ele sai da mão dele e entra na contramão e bate contra um caminhão e morre. Ele e o assistente dele. É muito estranho isso, né? Então. Muito estranho isso, porque assim, Então assim, isso aí não se explica pelo fungo. Aí que tá. O fungo explica algumas coisas, mas acidentes, coisas, suicídios, como aconteceram, não explica. O próprio Lord Carnarvon, por ocasião da abertura da tumba, ele foi picado por um inseto que acredita-se que foi um escorpião. Tá? Consta que a marca que ficou no rosto dele é uma marca semelhante ao do rosto da própria múmia do Tutancâmon. Né? Quando ele morreu, ele teve um delírio e tal. As luzes do Cairo se apagaram, acho que por 3 minutos, na hora da morte dele. E a cadela dele morreu lá no castelo dele na Inglaterra. No mesmo momento. Uivou lá e puf, morreu. Essa questão não começa também com a tumba do Tutancâmon, não, tá? É mais antiga ainda. É mais antigo. Desde o começo, a primeira tumba que foi escavada foi a de Sete I, em 1817, por Giovanni Belzoni. Tá? O Belzoni, ele era mais uma espécie de aventureiro do que arqueólogo. Então ele metia dinamite, estourava tumba, quer dizer, ele fazia estrago, entendeu? Ele fez, apesar dele ter contribuído também com a egiptologia, mas ele causou muito estrago. Então parece que ele teria sido uma das primeiras vítimas, inclusive. Né? Então tem vários relatos de maldição de faraós, assim, não só relacionado ao Tutancâmon, né? Mas o Tutancâmon chamou uma atenção maior, né? Tinha vários detalhes, ele teve uma atenção maior. Agora, maldições existiam sim, tá? Eram colocadas na tumba. Eu lembro até algumas de cor aqui, tal, que eu li em estelas, né? Maldito seja aquele que ouse profanar minha tumba, minhas efígies, meu nome, imagens de meu duplo. Isso eu estou recitando aqui, maldição que foi encontrada em tumba, então eles faziam. Então, o que acontece? Quando você também eu estou falando aqui também do ponto de vista oculto, tá? Quando você faz esse tipo de profanação, né? Por exemplo, os antigos ladrões de tumbas, eles achavam que tirar os braços dos faraós dessa posição aqui, era suficiente para se livrar da tumba, quer dizer, da maldição. E não é, tem nada a ver, né? Porque o ritual foi feito e ele está lá. E também não adianta se destruir o corpo, porque o duplo dele já é eterno, já, né, não vai adiantar. Então o que acontece? A sombra, o Kaibit, ele protege o corpo. Ele protege o corpo quando ele está dormindo e também quando ele está morto. E a sombra, ela é extremamente violenta. Quando ela se liberta, a primeira coisa que ela faz é vampirizar os fluidos vitais. ela é isso, cara. Então, né, um faraó ou um hierofante, a coisa é mais perigosa ainda, cara. Por causa do nível de iniciação desse ser. Então não poderia nunca fazer nada. Exato, assim, para evitar isso, ou não sei, isso aí é uma questão, assim, teria que ter uma salvaguarda muito poderosa, né, para evitar esse processo aí de profanação. Então,
Então isso aconteceu muito. Mas assim, é outra coisa que eu quero falar. Eu quero fazer um programa só sobre isso aí, só sobre maldição dos faraós. Tá bom, vamos fazer. Legal. O Nilo River fala: olá, boa noite, muito obrigado e parabéns pelo programa. Sempre com assuntos reveladores. Obrigado, Nilo. Gostaria que comentasse sobre alguns paralelos do conhecimento antigo sobre eletricidade e as descobertas de Nikola Tesla com relação à energia elétrica sem fio, comunicação no local, levitação e transporte de objetos. A gente vai fazer um programa também sobre o Tesla aqui com o Zé, e aí a gente vai abordar, porque hoje o tema aqui, a gente até está no finalzinho aqui do programa de hoje, né, do Antigo Egito e das naves espaciais. O que a gente pode falar rapidamente é que, assim, com certeza, com quase toda certeza, o Tesla tenha redescoberto processos que nesse passado muito antigo era conhecido e usado, tá? Isso aí é uma coisa interessante. Ele redescobriu isso, então? Sim, pode ser, porque assim, tem coisas ali, tem referências ali no próprio Egito, até se vocês peguem pesquisas de Christopher Dunn, a questão que está associada aos obeliscos. A gente tem que fazer um programa até falando sobre isso, porque a pirâmide tem um lance de conexão com o Cruzeiro do Sul, não tem? Também tem. Três Marias lá. Ela tem a ver com Orion. Ela é uma projeção da constelação de Orion na Terra. As três pirâmides. Isso aí é uma descoberta do egiptólogo Robert Bauval. Robert Bauval, que ele publicou livros sobre isso também. Eu recomendo a leitura dele também. É um cara que eu gosto de ler também. O Nilo River agradece, muito obrigado, sem dúvida, de acompanhar os programas. Obrigado, o Adriano também, o filme Stargate diz um pouco sobre esse assunto. Sim. A Diva também curtiu, obrigado, Diva. E Thelma aqui diz: antes de terminar a live, deixa uma dica de livro sobre o Egito. Claro, ele vai deixar sim. Eu vou deixar sim. E a Maria Carolina fala gratidão. A Ana Flávia está chegando junto com a gente também. No finalzinho, Ana Flávia, pô. Assim, vou sugerir a leitura do O Mundo Mágico do Egito Antigo, do Christian Jacques. Christian Jacques é um arqueólogo bastante conhecido aí com a publicação de vários romances históricos sobre o Antigo Egito, sobretudo a saga do Ramsés. Tá? Ele tem um livro, esse livro narra a aventura dele com uma família de magos egípcios. Isso é nos tempos atuais, tá? Não é lá no Antigo Egito. Então é legal porque tem informações que combinam essa tradição oral que ele teve acesso, né? Tanto quanto eu também tive, só que eu ainda fui mais a fundo porque eu realmente me iniciei na coisa. Mas é legal o testemunho dele para compatibilizar com o estudo da egiptologia acadêmica, tá? É muito interessante. Esse é um deles. Tem um livro que eu recomendo que é Escrito para a Eternidade. Aliás, a editora do primeiro é a Bertam Brasil, tá? Esse Escrito para a Eternidade, eu não estou lembrado da editora. Você tem uma série de exemplos lá, né? Você tem, por exemplo, as admoestações de Puer, que são textos proféticos egípcios. Você tem contos, né? Então, assim, é maravilhoso para você ter um contato com a cultura egípcia pelos próprios egípcios, porque é um material traduzido direto do egípcio para a língua portuguesa. Então, esse livro é imprescindível. Outro livro Esse livro, embora não tenha em português, eu recomendo, porque ele é imprescindível para entender a mitologia egípcia, que é o Mitologia Egípcia de Max Miller. Max Miller. Não tem em português, mas em inglês provavelmente vocês encontrem, com toda certeza, e em espanhol também. Tá? Mesmo que não ache material, assim, edições recentes, você dá uma vasculhada em sebos internacionais mesmo, você compra pelo correio. Né? Então, assim, tem mais coisas que eu vou passar aí mais para frente. Até que o próprio curso você pode passar essa literatura também. Não, vou passar, porque também eu também os estudo, né? Por exemplo, vocês podem ler, a título acadêmico, leiam os livros de Ciro Flammarion Cardoso, que é um egiptólogo brasileiro, de renome, inclusive, renome internacional. Ele é uma fonte séria e tudo mais. Porque vocês podem, logicamente, combinar. Como eu faço também, eu faço um estudo acadêmico e tal, mas como o meu interesse ele é extra-acadêmico, é claro que eu também mergulho nos meandros obscuros das ciências arcanas. Tá? Tem isso também, com seriedade, com propriedade e tudo mais. Então vocês podem fazer isso também, né? Podem fazer isso também. Legal.
Bom, quanto à literatura, você já finalizou, né, Zé? Você tem algum livro? Então, Deixa eu só ler aqui mais uns outros finais aqui de recadinhos. Tem um recado do Davi Veríssimo dizendo: Fred, João e Carlos, gratidão por compartilhar todo esse ouro. Na verdade, ao Zé, né? Gratidão por compartilhar todo esse ouro filosófico. Você também. Obrigado. Ih, caramba. Se possível, deixe-nos um norte com relação a todo esse conhecimento que acrescente em nossa aspirar evolutiva ascendente. Obrigado você pelas palavras, e acho que a gente tá juntos nessa aí. Eu quero fazer vários programas, continuando com o Egito e outros temas também. A Adriana também vem falando muita informação preciosa. Muito obrigado, Zé e Fred. Amém. Valeu, querida. Obrigado a vocês aí. O Fausto Plaza fala também: adorei, quero acompanhar o José. É isso aí. O Zé vai deixar também os contatos agora no final. Como faço? É por isso que eu já falei, ele vai deixar os contatos. Aqui também a gente está chegando no finalzinho aqui. Professor José é um poço de sabedoria. Deveríamos nos atentar a cada palavra que ele fala. Fred, gratidão por esses presentes. Obrigado a vocês por estarem com a gente, viu? A Mari dizendo isso, e também o Ron. Zé, não tem como fazer uma versão online do curso? Não, boa pergunta. Eu vou fazer também. Não é? Vai, né? Não vai ser só presencial. Eu vou fazer... Porque assim, como tem muitos pedidos de fora do Brasil, quer dizer, do Brasil não, do estado de São Paulo, né? Território brasileiro, e para pessoas também que não têm condição de... Não, mas eu já vi gente de fora pedindo para você, viu? Lá no YouTube, tem gente de fora pedindo para você isso aí. Também, então eu vou fazer, né? Para ficar legal, para atender toda essa demanda aí, né? A Sueli Holística, beijo para você, querida, tá curtindo aqui com a gente, a Sueli também é uma grande terapeuta. Gigi Agnelli, oi, minha querida, bambalalão, 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 um beijão para você, querida. Davi Veríssimo, mais uma vez, obrigado. Silvana Serrano assistindo, obrigado, minha querida. Aqui o Thelma também, gratidão. Aí vai, Davi Paiva, Valquíria Della Mônica, Leila Samira. Olha, gente, obrigado a vocês todos que participaram aqui com a gente, curtiram a nossa... Eu sei que hoje teve um pouco mais de contratempos aqui, porque caiu a nossa conexão, voltou, a gente colocou aqui para vocês o segundo time. Agora vamos ver se a gente deixa gravado esse aqui, para que não se perca como o primeiro, porque o primeiro acabou caindo a conexão e ficou por aí, né? Perdido no astral aí. Agora a gente vai deixar esse aqui registrado, mas o Zé, agora com esse curso pronto aí, vocês vão ter essas informações que ele acabou deixando aqui na nossa live e muitas outras. Quer que eu para você? Pode dar. Olha, pessoal, então anotem o contato do Zé para via WhatsApp para falar com ele. É aqui 11 em São Paulo, que é o 9841 66800. Repetindo, 11 São Paulo, 9841 66800. E tem o outro que também é da Lena, caso vocês precisarem não conseguirem comunicar com ele nesse WhatsApp. Tem o da Lena, que é o 11, a Lena é a mulher dele. É o 11 também, 9825 10298. Repetindo, 11 9825 10298. Tá? E aqui o e-mail da Lena, também para quem quiser falar com o Zé, é mariana_de_oliveira@yahoo.com.br. Tá bom? Então é Marilena _, que é o traço baixo, de oliveira@yahoo.com.br. Bom, gente, então, Zé. Excelente, obrigado. Ficamos aqui com vocês. Obrigado a todos aí pela... Né? Bom, Zé, obrigado a você também mais uma vez, por a gente estar junto. Sempre é um prazer, né? E a vocês todos aqui com a gente nessa live, né? Vamos, assim, fazer bastante temas fascinantes aí, que é de interesse para quem estuda essas coisas, né? Se vocês curtiram bastante essa coisa do Egito, deixe depois registrado aqui para a gente poder fazer um tema com mais curiosidades que vocês gostariam de ouvir e de saber, tá bom? Sim. Bom, o Márcio quer comprar o curso online sua aqui, tá? Tá, beleza, vai ficar... Por esses dias eu já vou estar providenciando isso. Então você já fica esperto, Márcio, e vocês todos aí. Eu vou enviar também, eu envio mensagens para vocês e tudo mais. A gente se comunica aqui pelo programa do Fred também. Então eu vou estar por aí, vou estar em atividade, não vou sumir não, fica tranquilo. Isso, agora vocês têm o WhatsApp do Zé, é fácil perguntar e ele vai respondendo, tá bom? Gente, obrigado a esse carinho de vocês aí pela cumplicidade e tamo junto aí. Curso do Zé, 20 de junho. Não lembro que horas que ela colocou definido lá, não lembro agora, mas o Zé vai te passar depois. O Zé já tem pronto a arte que fala sobre esse curso, né, da magia egípcia. Então é fácil, ele já repassa imediatamente para vocês aí, tá bom? Tá joia. Obrigadão a todos aí. Obrigado a vocês. E até breve, hein? É isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.
Oi pessoal, hoje eu estou aqui para passar uma informação muito interessante. O tão aguardado curso de magia egípcia finalmente está saindo. Eu vou começar fazendo o curso presencial. Eu trouxe aqui para vocês o esquema do curso, como que é o plano dele, tá? Vamos lá. Curso de magia egípcia. Antigo Egito, trono do Deus oculto, fundamento da magia primigênia. A magia egípcia em seus processos práticos e efetivos. Os pilares de poder da antiga tradição mágica egípcia, seus imperativos. Primeiro tópico, teogonia e cosmogonia, a linguagem de poder que criou o universo, os mistérios do imutável masculino e do eterno feminino. Segundo tópico, corpo dos deuses como linguagem de poder, o significado hieroglífico dos Neteru egípcios. Terceiro tópico, a anatomia oculta do homem, seus corpos sutis e sua unificação. Quarto tópico, fórmula do macaco divino, a assunção das formas divinas, como incorporar, concentrar e direcionar o poder dos deuses. Quinto tópico, prática de magia ritual, domínio da lei da vontade, da lei do azote, da lei da correspondência e da lei da imaginação. Sexto tópico, rito de banimento de Otep Secos, o olho de Horus, o Horus vermelho, Ra-Urkut, o senhor da guerra. Rito de purificação interior do mago e de proteção externa do ambiente. Sétimo tópico, rito de Algedoada como criação de vórtice, a abertura de portais ocultos e amplificação da potência dos rituais. Oitavo tópico, consagração e animação de talismãs, imagens e efígies. Este curso inédito propicia o fundamento para a prática dos sistemas de crenças mágicos primordiais e posteriores à magia do Antigo Egito. Basicamente é isso que eu venho falando durante muito tempo e eu estou mostrando isso em termos práticos, tá? Quem tiver a condição de ter acesso a esse curso vai ter nada mais, nada menos que uma chave muito preciosa em sua mão. O poder de entender o fundamento de todos esses sistemas mágicos posteriores, inclusive, né? Seja a cabala, o hermetismo, a gnose, a alquimia e o próprio tantra. Então eu conto com a presença todos vocês. O endereço é no Instituto de Conscientização Safira, localizado na rua José Vicente de Azevedo, número 51, Vila Mariana, São Paulo. Vai começar agora no dia 20 de junho, às 19h30. Tá? Um grande abraço.